Boa noite. Terminou a primeira sessão, agora há pouco, a primeira sessão plenária de julgamentos deste ano no Supremo Tribunal Federal. A repórter Carla Lucena, ao vivo, tem mais informações. Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E na primeira sessão plenária de 2015, os ministros julgaram ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário. Esse recurso, inclusive, foi o primeiro a ser analisado. A União questionou aqui no Supremo uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que considerou inconstitucional um artigo de uma medida cautelar que trata do prazo para a capitalização de juros no país. Vamos acompanhar agora na reportagem os julgamentos da primeira parte da sessão. A medida provisória que permitiu a capitalização de juros em prazo inferior a um ano foi aprovada em 2000 e reeditada no ano seguinte. Aqui no Supremo foi discutida se a medida atendeu aos critérios de urgência e relevância exigidos pela Constituição. O advogado do Banco Central defendeu a MP. Ele disse que há 14 anos o país vivia um momento de profunda insegurança financeira e de risco de crédito que poderia afetar o consumidor. E o cenário então vivenciado não era nada ameno. Era tormentoso e atribulado com toda sorte de instabilidade jurídica. Em suma, a norma discutida, neste momento, superou a grave querela quanto à possibilidade de capitalização mensal e trouxe padronização e uniformidade no cômputo dos juros, mais informações ao consumidor. O relator do recurso extraordinário, o ministro Marco Aurélio, votou pela inconstitucionalidade do artigo 5º da medida provisória. Ele argumentou que não é possível que o instrumento criado para ter uma vigência de 30 dias, podendo ser renovado, continue produzindo efeitos por 14 anos. Não tenho motivos para esta autora entender de modo diverso. Continuo não concebendo o artigo 2º da Emenda Constitucional 32, de 11 de setembro de 2001, como tendo o alcance de perpetuar algo que foi editado para viger por período limitado. Já o ministro Teori Zavascki votou diferente do relator e considerou a medida constitucional. Declararmos a inconstitucionalidade dessa norma significaria, portanto, atuar sobre um passado onde milhares de operações financeiras, em tese, poderiam ser atingidas. Até por esse motivo de conveniência, eu não vejo como se deva hoje declarar a inconstitucionalidade. A divergência foi acompanhada pela maioria dos ministros. E sendo assim, o texto da MP que permite a capitalização de juros em prazos inferiores a um ano não fere a Constituição. O recurso teve repercussão geral reconhecida e deve resolver mais de 13.500 processos que estavam à espera dessa decisão. Os ministros também julgaram uma ADI que questionava um dispositivo de uma lei complementar do Rio Grande do Norte. A norma permitia que escrivães assumissem como técnico judiciário sem concurso público. O advogado do sindicato da categoria defendeu a medida. Os escrivães fizeram concurso para o cargo e o concurso foi baseado na Lei Estadual 51 de 87. E as atribuições para as quais eles concorreram estavam previstas nessa lei. Portanto, não há de se falar em constitucionalidade. Os ministros acompanharam por unanimidade o voto do relator ministro Marco Aurélio, que julgou parcialmente procedente a ADI. Ele considerou que, nesse caso específico, não há inconstitucionalidade, porque havia uma previsão legal para a mudança de cargo. William, e na volta do intervalo, os ministros julgaram mais 5 processos. Um deles, uma ADI que questionou uma lei do Rio Grande do Sul aprovada em 1999. A norma criou o Fundo Rotativo de Emergência da Agricultura Familiar. O objetivo desse fundo era ajudar os pequenos agricultores que sofreram com uma estiagem no estado que aconteceu em 1995. O Supremo já havia deferido uma cautelar em 1999, suspendendo um artigo da lei até a decisão final da Corte. Então, nessa quarta-feira, os ministros confirmaram essa cautelar e, por maioria, julgaram inconstitucional apenas o artigo 2º da Lei Gaúcha. William.
Obrigado, Carla. Nós vamos conversar agora com a consultora jurídica Karina Zucolotto sobre a primeira sessão do ano. Ô, Karina, quais foram os outros destaques da sessão de hoje? Parece que nós tivemos 7 julgamentos e todos eles concluídos. Concluídos, e vamos considerar ainda que teve, William, as chamadas listas dos ministros, não é? Essas listas, elas são componentes de, elas têm vários recursos, vários processos incluídos, e que tem algum vício, algum defeito, ou um requisito de admissibilidade do recurso que não foi preenchido, ausência de procuração, ausência de assinatura no recurso, o que consideraria esse número de julgamentos realizados nesta quarta-feira muito maior do que esses 7, efetivamente, que envolve entre ações diretas de inconstitucionalidade, um recurso extraordinário e também referendo de medidas cautelares que foram deferidas anteriormente e confirmadas hoje no plenário. Mas eu destacaria, num dos julgamentos, desses vários julgamentos realizados, uma ação direta de inconstitucionalidade, na verdade, um referendo da medida cautelar deferida pelo ministro Dias Toffoli, suspendendo uma lei do estado do Mato Grosso que possibilitava aceitar os títulos obtidos, títulos de doutorado, mestrado, adquiridos no âmbito do Mercosul, como forma de progressão funcional para os servidores daquele estado, o estado do Mato Grosso. O ministro Dias Toffoli já havia deferido a cautelar e hoje, como se trata como essas decisões proferidas em ações diretas de inconstitucionalidade, elas têm, vamos dizer assim, força normativa, eficácia vinculante, um ministro apenas ele não pode dar essa decisão, os demais têm que referendar, têm que concordar, então é preciso uma maioria absoluta e esse tema veio hoje ao plenário e os ministros acabaram concordando com os argumentos trazidos pelo ministro Dias Toffoli e referendaram a liminar. O ministro Dias Toffoli, na liminar, ele dizia o seguinte, um primeiro fundamento para essa concessão de liminar seria que a Assembleia Legislativa não poderia criar essa lei porque haveria um vício de iniciativa aí que somente o governador poderia deflagrar esse processo, já que se trata de regime jurídico de servidores públicos. Esse era um principal ponto, vício de iniciativa formal. E um segundo ponto seria a questão da urgência. Segundo consta, 2 meses depois, né, era esse o prazo, 2 meses depois da lei começar a produzir efeitos, mais de 50 requerimentos foram feitos para que esses servidores pudessem progredir na carreira e, com isso, receber um aumento na remuneração. E, pelos cálculos, cada um receberia aproximadamente 19% desse aumento e que, caso essa ação direta de inconstitucionalidade venha a ser julgada procedente, ou seja, a lei do Mato Grosso é inconstitucional, aqueles valores recebidos a título de remuneração em razão dessa progressão por conta dos títulos obtidos no Mercosul, não seriam possíveis ser revertidos, voltar aos cofres públicos, já que aqueles servidores estariam de boa fé e amparados pela lei que durante um tempo ficou vigente. Então, o ministro Dias Toffoli concedeu a liminar, né, nessa medida cautelar, suspendendo a eficácia dessa lei e hoje os ministros acabaram confirmando essa decisão do ministro. Não houve julgamento de mérito ainda, mas essa decisão ela tem eficácia ex nunc, ou seja, vale a partir da publicação da ata do julgamento, até que haja o julgamento efetivamente pelo plenário do mérito de toda essa discussão. E também houve uma lei do Distrito Federal que foi julgada inconstitucional. Mais uma lei do Distrito Federal sendo julgada inconstitucional e de uma forma bastante rápida. Na verdade, também apontado um vício formal de iniciativa, já que seria criado uma possibilidade de o Distrito Federal custear pensões aos cônjuges de vítimas assassinadas por crimes hediondos desde a criação de Brasília, desde abril de 1960. Os ministros entenderam que haveria também um vício de iniciativa que teria sido iniciado na Câmara Legislativa e seria uma iniciativa do governador e, com isso, por votação unânime, também julgaram procedente a ação inconstitucional à lei do DF. Karina, tivemos um bom início de ano, então, né? Um bom início com resultados positivos e vamos ainda levar em consideração que o primeiro recurso extraordinário que foi julgado hoje, segundo o ministro Ricardo Lewandowski, logo após o resultado do julgamento, alcançaria mais de 13 mil processos que aguardavam sobrestados o resultado desse recurso extraordinário. Então, eu diria que nós tivemos 7 julgamentos, mas com reflexo em outros 13 mil processos que estavam aguardando um julgamento de um único recurso extraordinário. Que bom. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal de Justiça. Eu que agradeço. A Justiça Federal condenou